paixão pela linguagem, a sensibilidade poética, o amor pelo mundo das palavras, pelos livros, fazem muitas vezes que as pessoas realizem sonhos, sonhos como escrever um livro, né? Como os 76 poemas e uma rosa. Sim, você vai ouvir falar muito desse livro de poemas, porque ele está sendo lançado nessas semanas. Você confere a data oficial na nossa legenda e aonde ele vai ser lançado, mas vão ter vários pontos de lançamento para entender um pouco os textos e a intensidade desse conteúdo da professora com diversas formações, inclusive em literatura, a professora mineira e agora escritora, poetisa, Rosana Leandro. E ela começa contando para a gente como que a poesia entrou na vida dela. A poesia nasceu em mim e eu nasci para a poesia. Essa intimidade com as palavras, ela vem desde a infância. Eu aprendi a ler muito cedo e sempre gostei muito de todo tipo de texto. Eu me lembro que aos 7 anos eu fui convidada por uma professora, inclusive, a fazer uma leitura na igreja. E era uma leitura do livro dos Tessalonicenses. E aos 7 anos de idade, conseguir ler Tessalonicenses, aí fez com que eu adentrasse mais ainda a esse universo de leitura e gostei sempre de escrever. E a poesia, ela diz muito de mim, né, pela espontaneidade, por tudo que ela reverbera. A palavra tem muito poder, né? Pablo Neruda já escreveu que tudo está na palavra. E a força da palavra, o poder da palavra é o máximo, é o ápice da expressão. Por isso eu gosto tanto de poesia e por isso resolvi, de fato, organizar todos esses textos, selecionar dentre tudo que eu escrevi ao longo da vida, tem poemas de 20 anos atrás, e trazer agora para este livro, para os 76 poemas e uma rosa. Poesia, poemas, muitas pessoas falam da dificuldade para escrever. Foi desafiador para você? Isso já é Rosana e poesia é uma coisa só? Embora Rosana e poesia sejam uma coisa só, estejam muito conectadas, mas tem diferença, né? A própria questão da poesia e o poema. O que é a poesia, o que é o poema? E, se me permite, eu vou até trazer um pouco disso para os nossos espectadores. A poesia, ela pode se manifestar em tudo, e não só necessariamente no texto. Eu vejo poesia nas artes plásticas, eu vejo poesia na música, em todas as manifestações e as expressões artísticas. Já o poema diz mais sobre a forma textual, não é? O texto escrito em versos. E poesia é uma forma de enxergar o mundo. Todo escritor enxerga o mundo de um jeito diferente, de um modo peculiar. E o poeta tem isso mais forte ainda. Eu olho para um copo, o copo ali com água, e eu já imagino versos, eu já viajo ali em tudo que aquilo pode representar. Nós lidamos muito com a palavra e todos os significantes e todos os significados, na verdade, da palavra, em muitos universos. É muito forte usar a conotação, né, o sentido figurado ali do termo para que possamos expressar o que sentimos em relação ao mundo, às pessoas. O fato de ter a formação em português, né, te ajudou, te complicou? Como que isso foi nesse processo? Tem 2 vieses. Um ajuda, o outro complica. Ajuda porque o repertório, né? Eu fui ao longo desses anos e como eu sou uma ávida leitora, isso ajuda a criar repertório, ajuda a lidar melhor com as construções de frases, com as palavras. Por outro lado, principalmente porque eu me especializei em revisão de textos, aí tudo que eu escrevo eu acabo revisando intensamente, intensamente, e sempre acho que não está suficiente. Então, por esse lado, deixa com que eu seja uma pessoa mais exigente em relação às minhas construções.
Aí o seu padrão de qualidade fica muito alto, né? Hoje, quem a Rosana vê como referencial? Você tem um referencial? Quem que você lê como poeta, por exemplo, mineiro ou no Brasil? Ai, meu Deus, são tantos poetas, mas eu amo Adélia Prado, Drummond, Fernando Pessoa, poesia portuguesa, por exemplo, Flor Bela Espanca. Eu amo também poesia chilena, Pablo Neruda. Então, são muitos poetas que me formam. E eu gosto de poemas variados, de tempos variados. Mas se disser assim, quais são os seus favoritos, os que mais influenciam a sua escrita? Aí, inevitavelmente, eu vou dizer Fernando Pessoa, eu vou dizer de Drummond, eu vou dizer de Adélia Prato, com certeza. E quem você vê despontando, o que tem te chamado a atenção aí nos últimos tempos? Na poesia ou na literatura de uma forma geral? Na poesia. Olha, na poesia, eu gosto muito hoje dos textos, por exemplo, da Elisa Lucinda, que são textos muito fortes, muito intensos, é uma poesia muito potente, e eu gosto muito desse estilo de escrita também. A sua poesia, ela também vai nessa linha do intenso, do provocativo, ou eu quero provocar as pessoas, quero que as pessoas reflitam. Qual é a voz da Rosana nesse livro, 76 Poemas e uma Rosa? É uma voz muito sentimental, sabe? Uma voz de muitas reflexões. Eu falo de amor, eu falo da vida, eu falo da morte, eu falo de como eu me sinto diante do mundo, de ter maturidade, de ter os pés descalços, tanto que no livro, dois poemas têm o mesmo título, ou, na verdade, títulos semelhantes. Um são Os Pés Descalços e outro Pés Descalços, porque tem uma representatividade muito importante na minha vida, sabe? Mas todos os meus textos, eu procuro trazer textos, às vezes, até muito leves, poemas leves, um verso só, mas para gerar mesmo aquela provocação, aquele estímulo para reflexão sobre si mesmo. E aí você provocou a curiosidade dos nossos espectadores. Como que a Rosana se vê diante do mundo? Uma eterna aprendiz, uma apaixonada por leitura, uma apaixonada por literatura, uma professora no mais alto grau do amor pela educação. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito da palavra, então é isso que eu quis gritar para o mundo por meio dos meus poemas. Tem algum trecho, você sabe alguns trechos de cor que você possa falar para a gente? Ou você quer ler um trechinho de algum deles aí, para a gente conhecer um pouco mais sobre o texto da Rosana? Eu estou com um livro aqui, eu vou ler um trecho para vocês. Tá, Eu vou escolher. já mostra a capa para a gente conhecer seu livro. Eu falei da capa, levanta ele um pouquinho, acho que tem uma rosa também, isso. Deixa ele paradinho só para não. Peraí. Que vai aparecer isso. 76 poemas e uma rosa. Muito bom. Vamos lá, então. Eu vou ler. Quando foi, enquanto você está aí selecionando o que você vai ler, qual foi o último que você escreveu, né? E por que ele entrou no livro? O último que eu escrevi foi um poema para o meu falecido tio Nem, que tinha o apelido de Nem. O nome dele é Antônio, e é uma pessoa pela qual eu nutro um amor eterno, uma pessoa, um ser humano de uma alma grandiosa, de um coração imenso, e eu quis homenageá-lo no livro e eu escrevi um poema para ele. E agora eu vou ler para vocês o poema número 40, porque são 76, eu vou ler o número 40 para Ok. vocês. Ele é curto, mas diz muito também desse meu apreço pela literatura e pela palavra. Do livro
ardeu como um poema. Esquivou-se e percorreu suas páginas lindas, lidas todas e desnudas. Uau! E mandou o recado assim, né? Curtíssimo. Tem poemas curtos, tem poemas mais longos. O primeiro poema, por exemplo, começa com versos que dizem também muito de mim. Sou os livros que leio, os sonhos que tenho, as letras que escrevo. É assim que eu inicio 76 poemas e uma rosa. E é bastante interessante porque, na verdade, assim, essa facilidade para dar um recado com poucas palavras é complexo, né? Desafiador isso. Extremamente desafiador, mas é uma construção que, para mim, é muito leve, porque o meu processo de escrita, assim como para muitos autores, ele não é necessariamente árido, principalmente poesia. Poesia não é uma escrita árida, a não ser que alguém me obrigasse a escrever poesia, mas como é um texto muito espontâneo, e eu uso muito a estrutura dos versos livres, a todo momento eu tenho vários cadernos com vários poemas, vários. E, tanto que, para fazer essa curadoria, eu consultei, fui lá, fui buscar os meus guardados para selecionar esses poemas que foram escritos ao longo da vida. E, é claro, tem os poemas mais recentes. Mas como o meu processo de escrita é mais espontâneo, então é uma seleção. E, como eu disse, não é a poesia esse ato de enxergar o mundo de um jeito diferente. Então, tudo pode virar poesia. O lugar onde estou, aqui, essa nossa conversa, tudo vai depender do olhar que eu puder emprestar para aquela situação, para aquele objeto, para aquele ser, para aquela situação, e transformar em versos. Se tudo pode virar poesia, ou se tudo é poesia, não necessariamente tudo é poema ou tudo ganha palavras para se personificar. O que inspira a Rosana? O amor me inspira, o desejo me inspira, as pessoas de bem me inspiram, a palavra me inspira, outros autores me inspiram. Eu tenho pessoas que me inspiram. Por exemplo, a musa inspiradora para mim certamente é a minha mãe, que é uma pessoa simples, trabalhadora, uma mulher extremamente produtiva, e isso é inspirador para mim. Ela é inspiradora para mim. Provavelmente deve ter um poema sobre ela, então. Na verdade, a construção toda desse livro, em vários momentos, eu menciono a minha mãe, eu menciono a presença da maternidade na minha vida. Nesse primeiro poema, no poema de abertura do meu livro, eu falo que eu sou os olhos do meu filho e o colo da minha mãe. E no mesmo poema, eu menciono ainda que tenho em mim todos os sonhos do mundo, até para referenciar o Drummond, e continuo. E um caderno com capa de fuxicos, presente da minha mãe, em que risco meus ensaios de imitar Drummond. Então, ela está presente em vários e vários poemas desse livro. Alguns escritores já me falaram em entrevistas que eles têm que os personagens costumam aparecer e começam a povoar a mente deles, a imaginação deles, e que eles precisam parar tudo, ou muitas vezes levantam da cama para escrever, para dar vazão para aquele processo. Como é que é o processo de escrita da Rosana? É bem similar. Eu tenho, às vezes, ideias de escrita em vários momentos da minha vida, por isso eu ando sempre com um bloquinho de anotações e anoto muito também no celular. Mas, às vezes, eu estou no momento assim, de relaxamento, tomando um banho. E aí eu imagino uma cena e já vem o texto na minha cabeça, seja o texto da poesia em si, o poema, sejam outros tipos de textos, porque eu também quero escrever outros livros, e não só poemas, embora poemas estejam sempre no meu coração, mas me aventurar também pelos contos, quem sabe um dia um romance. E, claro, os personagens surgem e a gente começa a imaginar. É por isso que a gente precisa ler muito. Por isso que a leitura nos incentiva muito nesse ato de imaginação, nesse desenvolvimento da criatividade. É uma delícia, porque não há limites para nós. Não há limites para a imaginação, para a criatividade, não há limites
para o poder da palavra escrita. O céu é o limite, né? Ou seja, vamos aproveitar. Quais são os projetos da Rosana? O que a Rosana está planejando? O que está aí te inquietando? Tem um poema desse livro que tem como título A Inquietude do Porvir, inclusive. Porque eu sou uma pessoa muito inquieta, sabe? Para tudo. E agora eu estou nesse processo de lançamento de 76 poemas e uma rosa. Justamente que foi o meu ato de coragem de publicar, porque eu demorei um pouco assim a ter coragem para publicar. Já visto aí que são poemas de 20 anos atrás. Mas os próximos projetos, pelo menos os projetos literários, eu quero escrever um livro de poesias infantis também com meu filho, alguns versos que a gente faz brincando. Eu quero fazer um registro disso para mim e para ele, e publicar isso em algum momento das nossas vidas. Mas esse talvez demore um pouquinho, porque é uma construção. E quero também publicar contos sobre mulheres, sobre figuras femininas que me inspiram, e eu quero transformar isso em contos, e quem sabe um dia também escrever um romance. Tinha algumas ideias que já povoam aqui minha cabeça, mas aí com calma, com calma. Como que você estimula o seu filho? Ele está com quantos anos agora? E como que você trouxe, né? Você entrou com os livros na vida dele, você está proporcionando esse processo de leitura para ele? O meu pequeno Antônio tem 5 anos. E agora ele começa no processo de alfabetização também, mas nós lemos juntos todas as histórias e os livrinhos de dinossauro, e começar com a literatura infantil, com essa parte dos contos, esses contos mais clássicos, né? Os Três Porquinhos, a Cinderela, Chapeuzinho, e deixar que ele também conte a história a partir da perspectiva dele, que ele também leia, mesmo não sendo alfabetizado, está em processo, mas ele já lê, assim como todas as crianças têm a habilidade de ler, todas as pessoas, ele lê as imagens, ele conta histórias, ele gosta de contar histórias, então é uma forma também de estimulá-lo e incentivá-lo. O amor pelos livros é o maior presente que um pai e uma mãe podem conceder a seu filho. É interessante para os nossos espectadores, né, você que está nos ouvindo, nos assistindo, entender, principalmente quem é pai, né, de como levar isso para a vida de seu filho, criar o hábito da leitura. E como criar o hábito da leitura dos poemas, Rosana? Por exemplo, como é que você faz isso com o pequeno Antônio? O legal do poema é que, mesmo em versos livres, sempre tem uma sonoridade diferente, não é? E é muito encantador quando a gente começa a ler poemas em voz alta para os nossos pequenos. Isso também, a sua pergunta também, eu vou estendê-la um pouco mais para os adultos, para os jovens e adultos, porque muitos adultos dizem assim para mim, como professora também, eu acabo ouvindo, eu não gosto de poesia, eu não gosto de poema, porque às vezes a pessoa não aprendeu a ler poesia, não aprendeu a ler os poemas, e não tem, às vezes, aquela sensibilidade para o poema. Porque diferente de um romance, por exemplo, em que eu posso ler várias páginas de uma vez, às vezes eu leio um poema e vou ficar extremamente inquieto e reflexivo. Se eu leio um poema do Fernando Pessoa, por exemplo, se eu for ler Tabacaria, do Fernando Pessoa, eu vou ficar refletindo a cada leitura que eu fizer. Eu vou ter uma nova interpretação. Ler poemas também exige sensibilidade. E para isso, como que a gente desperta isso, por exemplo, numa criança? Expondo a criança à leitura dos poemas. Então, eu começo a ler poemas para a criança. Principalmente, há muitos autores, né? Se nós buscarmos, por exemplo, as deliciosas poesias da Cecília Meirelles para as crianças. Que delícia! A criança já entra naquele ritmo, naquela sonoridade e aprende a ter ali o contato com o poema. Da mesma forma com os adultos. Eu preciso me expor à leitura, estar disposto a refletir para aprender a gostar de poemas também e deixar que eles falem para nós. As dicas da Rosana são incríveis
para que você entenda a poesia, para que você conheça e comece a gostar, até porque o time da poesia é diferente e o tempo de leitura não dá para devorar um livro de poesias como você devora um livro de romance, um livro de contos, porque o livro de contos, né, o autor vai nos instigando e a gente vai puxando, né, aquele novelo vai desenrolando, mas a poesia não, você tem que ir, né, como se fosse uma espiga de milho que você vai debulhando, né, você vai soltando cada linha aos poucos e usando de sensibilidade para entender esse processo, né, isso é bastante interessante. Então, a gente ir devagar com esse processo e dá para levar, a gente deve levar as poesias, os poemas para a sala de aula, Rosana? Devemos levar poemas para a sala de aula, devemos incentivar nossos alunos a serem leitores de poemas, justamente para despertar para esse ato reflexivo e filosófico, né? A poesia desperta muito para isso. E é incrível como os poemas que eu li, os autores todos que eu li até hoje, eles interferem muito na minha escrita, muito, muito, muito. E eu converso com isso, eu brinco com isso o tempo todo nesse livro, nos 76 Poemas e uma Rosa. Por exemplo, lá no poema 59, que é curtinho também, mas eu vou trazer para vocês, ó, do riso. Perdi meu riso para Neruda. O riso dele é sempre melhor. Porque o Pablo Neruda tem um poema famosíssimo chamado Teu Riso. Vai que começa, tira-me o pão se quiseres, mas não me tire o teu riso, que é um poema extremamente intenso, de amor, de paixão, de muito sentido, e aí é um poema que sempre mexeu comigo. E aí, no livro, eu conto, eu perdi o meu riso para Neruda. Então, quando nós conseguimos fazer essas conexões, só a partir das nossas leituras. Por isso, é dever, é obrigação do professor, seja ele professor de português ou de outras disciplinas, estimular a leitura também de poemas, porque ajuda nesse processo de autodesenvolvimento, de autorreflexão. É uma construção, de fato. E é interessante você comentar isso, porque quando você cita seu exemplo de como você lida, né, com seu filho Antônio, você inspira os pais, porque a grande maioria das famílias também acha que estimular, trabalhar com livros é uma obrigação, ou só a escola deve fazer isso. Nós não podemos delegar tudo para a escola. Algumas questões na vida, na nossa construção pessoal, são indelegáveis. O autodesenvolvimento é algo indelegável. Da mesma forma que cuidar de desenvolver os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos amigos, nesse universo de descoberta, de leitura, também é um processo que eu não posso ficar delegando para a escola. A escola é, indiscutivelmente, uma parceira incrível. Por exemplo, a escola do meu filho estimula muito a leitura, por meio das cirandas literárias, enfim. Mas eu não posso deixar isso só por conta da escola. Eu preciso fazer a minha parte. Ele precisa ter exemplos em casa, ele precisa me ver lendo, para que ele seja estimulado a gostar de ler também, para que ele tenha curiosidade pelos livros, para que ele queira fazer construções depois, construções textuais, para que ele desenvolva a criatividade. Em casa, sem dúvida, nós precisamos ser este exemplo. É fácil falar, mas é difícil fazer. Mas é possível. Com certeza. Com o lançamento, né, dos 76 Poemas e uma Rosa, o que é que o livro, essa realização, mudou na Rosana? A Rosana hoje é uma outra pessoa, ganhou novos contornos? Sem dúvida. É como se fosse um salto de amadurecimento. Primeiro, que é um processo. Para mim, foi um processo. Entender e aceitar a minha natureza de escritora, de autora, me apropriar disso, me apropriar dessa realidade. Tanto que é um sonho que eu carrego comigo desde
20 anos atrás, lá na minha adolescência, eu já pensava em escrever um livro. Sempre gostei muito de escrever. Eu lembro que as minhas amigas pediam para que eu escrevesse mensagens para que elas enviassem para os namorados, na época, nas cartas. Então, eu sempre gostei muito disso. Mas aceitar isso em mim foi realmente um processo, porque eu sempre achei que não estava bom o suficiente para que eu pudesse publicar. Até que eu tive coragem, não é? Fui incentivada por uma série de situações e eu decidi, banquei o desejo e falei, não, vou publicar. E quando eu decidi isso e fui conversar com a minha editora, ela me trouxe uma frase que para mim foi muito reconfortante e que me gerou um insight mesmo e falou, não, está na hora. Ela disse assim, todo livro tem seu leitor. E isso para mim foi muito marcante, porque é verdade, e mesmo que nem todas as pessoas gostam de poesia, nem todas as pessoas gostam de um estilo literário só, mas vai haver alguém que eu vou tocar o coração dessa pessoa por meio do meu escrito, por meio do meu poema. Então, isso gerou para mim um significado assim tão grande, por ser uma pessoa do interior, e aí agora morando na capital, né? Faz 8 anos que eu estou em Belo Horizonte, e essa construção toda muda, sim. A gente fica muito mais confiante e também gera mais responsabilidade, né? Qual é realmente o meu propósito de vida, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar. Como que as pessoas podem comprar seu livro? O livro já está disponível no site da editora Arte Impressa. Então, arteimpressa.com.br. Nós Isso, a vamos gente deixa deixar na depois. legenda. Isso, as pessoas podem adquirir por meio do site da editora e elas podem entrar em contato comigo também pelas redes sociais para adquirir seus exemplares autografados. Maravilhoso, tá vendo? Você aí que está nos assistindo e você que está nos ouvindo, olha que interessante. Todo livro tem um leitor. Que tal, então, você descobrir de qual livro você pode ser leitor ou iniciar o seu hábito de leitura descobrindo que tipo de livro você gosta, né? Com certeza tem um livro aí te esperando para lê-lo, que pode ser um livro de romance, pode ser um livro de poemas. Deixa a poesia entrar na sua vida, né? Costume-se a perceber as coisas que te cercam como poemas, né? Como poesias, na verdade, como bem explicou a Rosane para a gente ao longo da entrevista. E a partir daí, você também pode se tornar um escritor ou um leitor e transformar outras pessoas também em leitores, né? Esse é o nosso convite. A gente quer transformar o nosso Brasil num país melhor, num país mais leitor, e aí independe de se isso é conto, se isso é poesia, se isso é romance, história, enfim, o que quer que seja. A partir do momento que você lê, você com certeza ganha uma consciência crítica muito maior. E se você gostou desse bate-papo prazeroso com a Rosana Leandro, eu te faço um convite. Tem mais. A gente gravou uma entrevista muito interessante com ela sobre educação, aprendizagem, como fazer redações, fugir dos modelos do padrão, o impacto do livro na sala de aula, as questões da língua portuguesa no nosso outro canal, no Multieducação. A gente vai deixar o link para você na nossa legenda e você pode acompanhar também outras entrevistas com ela e conhecer mais sobre esse mundo.